mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com o nosso primeiro trimestre de 2026. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco nesse ano de 2025, a qual tivemos agora o nosso quarto trimestre, uma lição muito gloriosa, muito relevante, a qual nós aprendemos sobre a constituição humana, a qual o homem, sendo um ser tricótomo de espírito, alma e corpo, nós aprendemos sobre essa tricotomia do corpo humano. E o homem, ele é um ser tricótomo. E nós aprendemos sobre a criação, queda e restauração do homem. Porque o dia em que o homem pecou, afetou toda a sua constituição. Afetou o espírito, afetou a alma e afetou o corpo. Então, foi isso que nós encerramos aí esse ano de 2025. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, compartilhe, divulgue. Vamos chegar aí a 1.000 inscritos para que nós vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Nós estamos aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, em nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar ali presencialmente conosco. E o nosso pastor ali é o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. Nós temos ali várias salas ali, faixa etárias de idade, para que você venha aprender, como diz Pedro, crescer na graça e também no conhecimento do Senhor. Então, esse ano que se inicia agora, esse ano de 2026, desejando a todos mais uma vez um feliz ano novo, né? Cheio de paz, de alegria, de bênção e de prosperidade, e cheios também de conhecimento do Senhor. Mas isso preciso ter sede, eu preciso buscar esse conhecimento. Porque o crescimento físico, a criança, ela nem vê ela crescendo, mas ela cresce. Ou seja, ela cresce, mas sem a intenção de crescer. Porque a criança não tem intenção de crescer. De repente, ela olha, a mãe está vendo, está grande, mas ela não vê ela crescendo e cresce sem intuição. Agora, o crescimento espiritual é diferente. Eu preciso querer crescer. Eu preciso querer desenvolver. Eu preciso querer, um querer, derramarei, como diz Isaías 44, água sobre o sedento. Então, se você tiver com sede de Deus, sede da palavra, é tempo de vocês participar mais ativamente da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que é presencial, porque essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Esse trimestre agora, nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade. O Deus único revelado em três pessoas eternas. É importante nós entendermos, queridos, e já analisarmos aí a nossa capa, que aí você vai perceber que está diante do rio, a água, e diante dessa água está uma pessoa batizando, que lembra a pessoa de Cristo. E aí você me pergunta, mas por que está aqui a pessoa de Cristo? Porque no momento desse batismo, percebe a pomba por cima. Uma pomba por cima. E a pomba é o símbolo do que? A pomba, ela é o símbolo do Espírito Santo. A pomba é a única que não tem fel. Podemos simbolizar aqui que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, como ensina Paulo lá em Efésios, não pode brotar raiz de amargura. O escritor Paulo também fala, em outra carta, fé de amargura nos seus corações. Então a pomba está pousando ali, né? De uma forma, porque no batismo foi como uma forma corpórea de pomba, como uma pomba, né? Figuradamente, simbolicamente, a pomba é o símbolo do Espírito Santo.
E se você ver aí, você vê que lá atrásão da pomba existe um clarão, né? Tá aqui esse clarão aqui. Esse clarão mostra o quê? Mostra que os céus estão abertos, né? Tem algo ali refletindo sobre Jesus. Porque nós vamos ver daqui a pouco que no momento em que Jesus foi batizado, o céu se abriu. É algo interessante. Então, aqui mostra, querido, o momento do batismo do Senhor Jesus. A pessoa de Cristo e a pomba, o símbolo do Espírito Santo. Por que que ele, o escritor, apresenta aqui esse batismo do Senhor Jesus? Porque nós vamos estar trabalhando esse trimestre sobre a Santíssima Trindade. E lá no batismo de Jesus, aparece nitidamente as três pessoas da Trindade. A Santíssima Trindade. Perceba que o único revelado em três pessoas. Mostra que um Deus único, é um Deus só, mas revelado em três pessoas eternas. O que é importante nós entendermos, queridos? Que Jesus ele não foi criado por Deus, como ensina algumas crenças hereges, como o Testemunho de Jeová e outras crenças, né? Ensina que Jesus ele é uma criatura de Deus. Não, Jesus não é criatura, queridos. Jesus é o Criador também junto com o Pai. Nós vamos perceber que a Trindade ela aparece implicitamente no Antigo Testamento e explicitamente no Novo Testamento, tá? Então é importante nós entendermos que são três pessoas eternas. São três pessoas eternas. Então, porque o homem, ele é eterno, o homem e os anjos. O que significa isso? Que em algum momento nós fomos criados. Os anjos também, em algum momento, foram criados. Só que a partir do momento que ele foi criado, aí que ele se torna eterno. Mas Deus não. Deus, ele é de eternidade. Deixa eu ver o texto. Eu não marquei nos meus esboços, mas o Espírito Santo nos lembra aqui. Deixa eu ver com vocês aqui o Salmo 90. Né? Esse Salmo 90 que nos ensina o quê? Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Deixa eu ver se é o versículo 12. Aqui. Não, perdão, é o 2. Versículo 2. Salmo 90, verso 2. Antes que o mundo nascesse, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que quando se refere-se a Deus, ele é de eternidade, eternidade. Deus está no lugar eterno que é no céu, queridos. E o céu nós chamamos Kairos, é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem. Deus está no Kairos e nós estamos no Cronos. Então, quando Deus quis salvar o homem, ele entrou no Cronos, no nosso tempo. Deus criou o tempo para nós, né? A partir do momento que ele criou as repartições do Sol e a Lua, né? Para separar entre dias e noite, nesse momento, Deus vai criando dias, meses, ano. E aí, por isso, o salmista fala, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábios. E lá, o Êxodo 12 fala, esse será o princípio dos meses. Então, Deus coloca o mês, o dia, o ano, a hora, para quê? Para que nós venhamos buscar a Ele no tempo. Deus, ele entrou no tempo para que nós entremos na eternidade. Hashtag, anote isso aqui. Deus entrou no tempo para que nós entremos na eternidade. Então, Deus criou o tempo para nós buscarmos a Ele no seu tempo. Então, nós temos que aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. Nós temos para quê? Para buscar o Senhor e buscar a nossa salvação. Então,
Para isso que é o tempo. Por isso que a Bíblia diz que tem que remir o tempo. Quer dizer, o que é remir o tempo? É você aproveitar todas as oportunidades. Então, Deus, o Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo também eterno. São 3 pessoas da Trindade. São 3 pessoas da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando nós vamos estudar também sobre os atributos de Deus, Deus tem alguns atributos que eu recapitular alguns aqui. Deus tem a presciência, ele sabe das coisas antes, ele é onisciente, ele sabe de tudo, até o que está no íntimo do homem. Onipotente, ele tem todo o poder, e onipresente, está em todos os lugares. Existem atributos, Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos de Deus incomunicáveis? São atributos que Deus não compartilha com o homem. Quais são? A onisciência, a onipresença e a onipotência. E a presciência, ele não comunica com o homem. São atributos incomunicáveis. Deus também tem atributos comunicáveis. Qual é? Uma delas é o amor. Ele compartilha com o homem. Né? Então, eu preciso entender que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são eternos. Diferente do homem, que é um ser criado. Então, não podemos comparar Jesus com uma criatura qualquer, ou que um é maior do que o outro. Não. É importante nós vermos essa igualdade. Eles são distintos, mas iguais em essência, poder e autoridade. Então, entendendo isso, nós vamos para a nossa lição 1. A nossa lição 1 vai falar sobre o tópico 1. Vai falar sobre, o título é O Mistério da Santíssima Trindade. Por que fala essa palavra mistério? Quando se fala mistério, vem na nossa mente algo que não é revelado, que não foi revelado. Na verdade, essa palavra mistério significa verdade, uma verdade oculta, né? Que está fora da compreensão humana, que está fora da lógica humana, mas que não deixa de ser uma verdade. E uma verdade oculta, ela pode ser revelada, né? Como um Apocalipse, como um tirar do véu, né? Então, essa palavra mistério, o comentarista quer dizer aqui, é que está fora da lógica humana. É um mistério que é difícil a compreensão, a mente humana. Então, quando se fala assim, sobre a Santíssima Trindade, ela é um mistério. Eu vejo muitas pessoas discutindo nas redes sociais isso, e algo que está bem explícito na palavra do Senhor. Ainda que a revelação de Deus é progressiva, muitas vezes no Antigo Testamento nós não vamos ter muito uma plena e clara compreensão, mas no Novo Testamento nós vamos ter uma clara compreensão dessa Trindade. Nós vamos ver que isso é tão um mistério, né, que Santo Agostinho de Hipona, né, Hipona, a região que ele morava ali, ele passa ali a noite em clara, né, tentando entender a Trindade, tentando compreender a Trindade. De repente, historiador diz que ele vai num lugar, nas margens de um rio, e ele vê uma criança esvaziando ali um rio, tentando esvaziar o rio com uma conchinha ali, com uma canequinha. E aí foi aonde que o Senhor, há uma discussão se é uma criança que apresenta ele, né? Assim como você não consegue entender a Trindade, ou seja, é mais fácil, a mensagem que veio para ele é mais fácil essa criança esvaziar o rio do que você querer entender a Trindade. E aí então ele passou a escrever sobre a Trindade, sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia ensina.
Então, quer dizer, ele quis compreender pela razão humana, pela lógica humana. Billy Graham também, né, um grande pregador, ele dizia que a Trindade é a doutrina mais difícil de ser compreendida. E nós vemos que há muita discussão sobre a Trindade hoje, né? Então nós vamos perceber que já de antemão, nós vamos ver Pai, Filho e Espírito Santo juntos na criação. Veja que está na criação, mas também está na redenção e também está na santificação. Né? Vamos ver lá no momento do batismo do Senhor Jesus, que o Filho é batizado. Veja, o Filho é batizado, o Espírito desce e o Pai fala lá dos céus. Veja que são eventos simultâneos de pessoas distintas, porque veja que aqui cada um fala uma coisa, cada um tem uma ação, são distintas, mas são simultâneos. O nosso tópico 1, nós vamos ver, queridos, que a revelação trinitária no batismo de Jesus. Nós vemos aqui essa revelação trinitária das 3 pessoas da Trindade. Ponto 1, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Nós vamos ver aqui, por que ele fala aqui que houve uma obediência, queridos? Porque Jesus se batizou, como diz, para que se cumprisse a justiça de Deus. O batismo, querido, o que eu e você precisamos entender? O batismo não é para perdão de pecados. Porque se eu aceitar a ideia de que o batismo é para perdão de pecados, eu vou entrar em outra heresia, que eu vou entender que Jesus é aquele. Então, Jesus batizou para quê? Primeiro, para cumprir a justiça de Deus e para nos dar um exemplo. Alguém poderia chegar hoje e dizer, mas Jesus não batizou, então não vou batizar não, se o próprio Jesus não batizou. Você entendeu? Então, Jesus precisava para cumprir a justiça de Deus por nós, nas nossas vidas, por causa dos nossos pecados. O batismo também não é para a salvação, queridos. Não, mas ele é um complemento da salvação. Mas o batismo não é para a salvação, mas é para o salvo. É uma pessoa que morreu para o mundo e nasceu para Deus. Então ele precisa descer as águas batismais. Assim como a ceia. Né? Alguém já disse que certas denominações, né, quando a pessoa vai participar da ceia, eu não vou aqui citar nomes, mas alguém estava em pecado e tomou a ceia para entrar em comunhão. Não, queridos, a ceia, assim como o batismo não é para a salvação, a ceia também não é para entrar em comunhão. A ceia é para quem está em comunhão. Era para quem está. Paulo ensina lá em Coríntios. E o batismo não é para a salvação, porque Marcos 16, 15, 16, Jesus disse, ide pregar o evangelho à criatura. Veja, ele não mandou pegar os filhos. Quem já é filho de Deus, ele já tem essa filiação, ele já aceitou a Cristo, recebeu a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida. Então, ele não é mais criatura, ele é filho. Porque Deus tem filhos de criação, filhos de eleição e filhos de adoção, que somos nós. Nós somos adotados. E quem é adotado tem os mesmos direitos de filho. Então, é bom nós entendermos isso. Disse de pregar a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja que ali fala que a condenação não é por não batizar, é por não crer. Há muitas pessoas que talvez não vai conseguir batizar, como aquele ladrão da cruz, é um exemplo bem claro de que ele não foi batizar, ou ele não foi batizado, mas ele creu. Ponto 2, a descida do Espírito Santo, né? Unção para o ministério, na forma de não foi uma adoção do Espírito Santo. É importante entender isso. Vai ser trabalhado aí na lição, tá bom?
não foi uma adoção do Espírito Santo. Jesus já era o Filho de Deus. Nós vamos ver isso lá em Lucas 1:32, tá bom? Então, ali, naquele momento do batismo, não foi o momento em que Jesus foi ratificado como Filho de Deus, não. Ele já foi profetizado que ele já era o Filho de Deus. Lucas 1:32, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. Então, aqui já é uma promessa de que Jesus, que já tinha uma promessa no Antigo Testamento de ser o Filho de Deus. Mas esse Espírito Santo que veio ali no batismo, foi o momento dele ser ungido para o ofício do ministério. Assim como no Antigo Testamento, os reis, sacerdote, profeta, ele era ungido, né? E nós falamos muito também que Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Porque nós queremos, até uma forma de elogio, né? Até uma forma de elogio, mas não podemos esquecer uma coisa, querido. Jesus foi rei, sacerdote, profeta, mas não esqueça também que ele foi servo, que é um título de honra. Lá no Isaías 42 mostra esse servo sofredor, está apontando para Cristo, que viria morrer pela minha e a sua vida. Então isso é o Natal, é o nascimento do Senhor Jesus. Não estou falando de festa pagã, não, e tem pessoas que não entendem. Natal significa salvação, e a salvação veio porque Jesus nasceu em nossos corações. Então, não se esqueçamos de Jesus, rei, sacerdote, profeta, mas também servo. Ponto 3, né, vai falar da voz do Pai, a aprovação celestial. O que eu vejo algo interessante nós entendermos, queridos, que somente Lucas fala isso, Mateus não fala, Marcos também não fala, que mostra também esse batismo. Só que Lucas traz uma revelação profética para mim e você. Lucas 3:21. No momento do batismo do Senhor Jesus, Lucas vai mostrar o que aconteceu. Depois que ele faz essa ação, toma essa ação, 3 coisas acontecem. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, e muitas pessoas se batizavam também ali no Rio Jordão, a Judéia, Galiléia, as regiões ali. Veja só, Lucas diz, orando ele, o céu se abriu, o Espírito desceu. E ouviu-se uma voz do céu que diz, tu és o meu filho. Então veja, quando Jesus orou, também nos deu exemplo de oração, o ministério de Jesus sempre foi de oração, 3 coisas aconteceu. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito desce como pomba. Terceiro, ouve-se uma voz. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que... Aleluia. Muitas pessoas querem céu aberto. Quer que o Espírito desce na igreja. Quer ouvir a mensagem. Mas não quer fazer o que Jesus fez. Não queremos orar. Então, se nós queremos ver céu aberto, se queremos ver o Espírito descer na igreja, nós temos que orar. Se queremos ver a mensagem, temos que orar. E a voz que veio da Convenção da Assembleia de Deus, veio da GADB, veio da Conamade. Não. Veio do céu de Jesus. Tu és o meu filho, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu se agrado. Então não basta ser filho, tem que ter caráter. Não basta ser filho, eu tenho que ter também caráter. Entendeu? Tu és meu filho, ou seja, filiação de em quem me comprazo ou me agrado. Quer dizer, caráter. Anote aí, hashtag, anote aí. Filho, não basta ser filho, tem que ter caráter. Lá, essa trindade, nós vemos ela lá no Esprista, porque lá também, em Mateus 28, filhos, a gente não entender, quando Jesus mandou pregar, 28, 19, diz assim, eu vou ler texto com vocês, que contra fato não existe argumentos, tá bom? Mateus 28, 19 diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe algo aqui que é importante nós entendermos, queridos. Que lá em Marcos fala pregar, né? Mas Deus fala ensinar, porque está falando para o povo judeu. E Jesus sempre ensinou na sinagoga. Então, pregar o evangelho aos incrédulos e ensinar aos cristãos.
A Bíblia é rica, amigo. A Bíblia é rica, queridos. Ensina. Está aqui o porquê devemos entender que pregar aos cristãos, pregar aos criaturas, ensinar aos filhos. Jesus fez certinho. Ele ensinava na sinagoga e pregava para os pecadores. Então temos que imitar Jesus, fazer igual Jesus fez, queridos. Porque alguns ainda falam sobre, existe 3 ordenanças. Existe a ordenança de pregar, existe a ordenança de batizar e existe a ordenança da ceia. Não, queridos, isso é um engano. Tem 4 ordenanças que nós vemos na Bíblia. Qual as 4 ordenanças? Pregar, ensinar, batizar e a ceia. É uma ordenança. Muitas pessoas esquecem do ensino, porque o ensino também é ordenança. E o índice de pessoas que frequentam nossas escolas bíblicas é muito reduzido. A porcentagem é muito reduzida. E nós precisamos mais do que nunca despertarmos essas pessoas. Aqui, ó. Mateus 28, depois de falar que ensina na palavra, ensinando a guardar todas essas coisas que eu tenho mandado. Algumas traduções falam que eu tenho ordenado. E eis que eu estou convosco. Então, existem 4 ordenanças. Professor, anote aí essas 4 ordenanças e aplique na sala de aula. Pregar, ensinar, batizar e ceiar, que são ordenanças do Senhor Jesus. Tópico 2 fala dessa distinção e a unidade das pessoas divinas. Existe, queridos, uma unidade. Ponto 1, a unidade é distinção. Unidade significa o quê? Que é trabalho em harmonia e são distintos. Tá? Eu poderia entender, explicar aqui sobre o ovo. Eu sempre gosto de usar o exemplo do ovo. O ovo ele tem 3 elementos, mas é um ovo só. Se for mais que um, é ovos, mas estou me referindo a um ovo. O ovo ele tem a casca, a gema e a clara, mas é um só. Separa a casca da clara para você ver. Separa a clara da gema para você ver. Faz parte do ovo. É um ovo só com 3 elementos. Assim é a Trindade. É um só em 3 pessoas da Trindade. Algum dia, mas essa palavra Trindade não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas ela existe. Né? E em tudo nós vemos a Trindade. No Antigo Testamento nós vemos a Trindade na física, na química, próton, elétron. Né? Nós vemos em tudo a Trindade. Nêutrons, né? Em tudo nós vemos a Trindade. Na música, né? Melodia, harmonia, o ritmo, né? A Trindade. E no Antigo Testamento, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali, queridos, é o Elohim, está no plural. Gênesis 1, 26, façamos o homem. É plural, é mais que uma pessoa. Gênesis 32, esse homem é como um de nós. Sempre está lá em Números 6, 24 a 26. Ali é o lado da Trindade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor respondeu teu rosto, tem misericórdia de ti, te dê a paz. Ponto 3. A Trindade explicada no Novo Testamento. Está explicado no Novo Testamento. Não é 3 deuses, mas um só. Quer dizer, João 10,16. Jesus sempre deixou isso bem claro. Né? Jesus, ele disse lá em João capítulo 10, né? Lá no capítulo 10, 30, 16 ele falou outro assunto, mas eu e o Pai somos um. João 10, 30, eu e o Pai somos um. Top 3 fala dessa relevância, né? Trindade para a cristã. Ponto 1, desenvolvimento doutrinário. O desenvolvimento doutrinário da Trindade. Houve vários concílios, o concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, o filho da mesma substância, né, no grego homousios, a mesma substância do Pai, condenou não sendo criatura, mas a mesma substância. Houve também o concílio de Constantinopla, né, em 381 depois de Cristo, reconhecendo a divindade do Espírito Santo, né, e no primeiro século vários levantamentos sobre essas questões. Então, o Pai não é maior que o Filho, nem o Filho maior que o Pai, ou seja, há uma harmonia, existe harmonia, não existe hierarquia, harmonia entre a Trindade. Ponto 2, implicações doutrinárias, são várias heresias. Eu vou aqui refutar algumas. Primeiro, triteísmo, que são 3 deuses, isso não existe, é um Deus só. 1 Coríntios 8,6. Coríntios é a região, Atenas também, que fala que era mais fácil encontrar um Deus ali em Atenas do que um ser humano. Cidade politeísta, né? Então,
Paulo ensina isso em 1 Coríntios 16, há um só Deus. Refutamos o unicismo ou modalismo, né? Deus se manifesta em 3 formas sucessivas e não é o que nós vemos na Bíblia, né? No batismo, é simultâneo. Então, esses unicistas não negam que são 3 pessoas, mas negam que são 3 pessoas da Trindade. Então, nós vemos mais Deus no Antigo Testamento, Jesus no Novo, o Espírito Santo atuando agora, mas existe uma harmonia já no Antigo Testamento sobre essa Trindade. Lá em Isaías capítulo 6 nós vemos. Então, nós cremos no monoteísmo bíblico, 3 pessoas distintas. Não reconhecendo tem implicações da salvação, queridos. Eu tenho que aceitar o Pai, né? Porque nós vemos que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Eu tenho que aceitar o Pai e entender que Jesus morreu na cruz pela minha sua vida. Foi ele que derramou o sangue na cruz, porque os unicistas falam que é o sangue, como a voz da verdade, sim, é o sangue de Deus. Não é o sangue de Deus, foi Jesus que derramou o sangue lá na oração sacerdotal, João 17, né? Veja que ali há uma harmonia com a Trindade, né? Então, nós temos algo relevante sobre a Trindade. E não esqueça de usar a declaração, porque lá no capítulo 3 vai falar sobre a negação, o unicismo, né? O unitarismo e o triteísmo. Negamos que o Pai, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 modos de uma pessoa divina. Também negamos o unitarismo, que é somente o Pai é Deus, negamos. E também negamos o triteísmo, que são 3 deuses, mas é um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Mateus 28 é bem claro, ensinando, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Então esse E aqui já muda tudo. Já mostra que são 3 pessoas distintas da Trindade, mas de um mesmo ser, um só Deus. Lá no Deuteronômio 6, o nosso Deus é o único Senhor. Mas esse único Senhor já é a Trindade. Lá em Gênesis 18, aparece 3 anjos a Abraão. Só que 18, versículo 3, Abraão diz assim, meu Senhor. Veja, ele fala singular. 3 deuses, mas ele fala meu Senhor.